Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde de estudos nossa daqui da IFAP. Eu sou o Rafael Augusto, formador aqui da IFAP, e hoje nós vamos conversar com a professora Suzete Borelli para mais uma reunião de trabalho para os nossos estudos de matemática nos anos iniciais. Então, professora Suzete, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todas e todos, né? Os PCs, PCNPs, os PACs, né? Todos bem-vindos ao nosso bate-canal aqui, né? Na brincadeira, mas é muito gostoso a gente estar novamente aqui com vocês, né? Uma vez por mês, a cada 20 dias, falar um pouquinho do ensino de matemática e das possibilidades que o currículo em ação permite que vocês desenvolvam junto aos professores, no acompanhamento dos alunos, para que a gente tenha uma melhor aprendizagem da área, ou seja, de matemática, tá? Bom, Rafael, vou passar novamente, vou subir os slides aqui e vamos compartilhar aqui com o grupo para a gente poder iniciar aqui. Passo a palavra para você, tá bom? Muito obrigado, Suzete. Então, pessoal, relembrando que para acessar o roteiro com a sugestão de atividade de planejamento, vocês podem acessar esse endereço que está no slide, né? Ou pode também fazer o acesso por meio do QR Code. Lembrando que esses materiais vão estar disponíveis no repositório, né? Então, como de praxe, todo mundo já sabe, vocês vão ter acesso a esse material também. Você pode passar, por favor, professora? Muito obrigado. Então, a gente vai estar na semana C2, né? Então, a gente tem programado aí o EMAI, que vai ser oferecido pela DE, vai ser nesse horário, das 10 às 11h40, e depois das 16 às 17h40. E também nós teremos na semana que vem, na segunda-feira, dia 25, a recuperação e aprofundamento voltada para a matemática, na qual a gente vai abordar a sequência 2 do volume 4, tá bom? Então, vão ser também naqueles horários normais de formação que a gente tem também. Na segunda-feira, das 11h40 às 13h20, tá bom? Isso mesmo. E aí, depois, em seguida, corrigindo, né? Das 11h40 à 12h30 e depois a transmissão da tarde, das 17h40 às 18h30, que vai ser oferecido pela EFAP. E depois, em seguida, vocês na escola vão ter o desdobramento aí da pauta que nós vamos desenvolver na transmissão. Pode passar, por gentileza, Suzete? E aí também temos planejado aí no dia 25/10 a transmissão da recuperação de matemática, mais o desdobramento da escola. E no dia 8/11, nós vamos ter a transmissão de recuperação de língua portuguesa, mais o desdobramento da escola, que vai ser de responsabilidade aqui da EFAP, tá bom? Então, retorno aí a palavra para a professora Suzete, tenhamos todos bons estudos. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Eu já combinei aqui com o Rafael, enquanto a gente estava aguardando a entrada, né, que se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem postar aí no chat e o Rafael me interrompe para que a gente possa aí tirar dúvida e fazer aí um diálogo mais aberto junto com vocês, tá bom? Bom, quais são os nossos objetivos hoje do encontro, né? A gente vai apresentar uma proposta de trabalho da SD2 do volume 4, que vai ser desenvolvida nas transmissões de ano-série da próxima semana. A ideia, sempre que vocês tenham a ideia do que nós vamos estar discutindo, para que principalmente os PCs possam organizar os professores na escola e todo o trabalho aí de formação, para que a gente tenha um bom retorno ali dos professores, que eles possam pensar, fazer perguntas e, no fundo, trazer de volta, né, algumas dúvidas que possam ter no decorrer do trabalho. A gente vai continuar naquela proposta do roteiro que eu apresentei para vocês no encontro passado, discutindo o letramento matemático e as ideias fundamentais que são do currículo
em ação de matemática, né? E ver como é que elas podem ser materializadas dentro do material Aprender Sempre, tá? A gente vai analisar 2 atividades, uma do 3º ano e uma do 4º, estabelecendo ali uma relação com os princípios do currículo em ação. Nós vamos estabelecer uma relação entre as habilidades selecionadas nesses 2 anos, com os descritores e a escala de proficiência do SAEB, apresentar uma proposta de formação que pode ser desenvolvida no ATPC dos professores na escola, e avaliar as últimas transmissões agora do 2º semestre, ela sempre vem primeiro no cronograma. Então, muitas vezes vocês vão ter o contato quase que direto com o material sendo apresentado pela gente, ou por mim, ou pelas meninas, né? Geralmente por mim, e depois, na semana seguinte, pelas meninas. Então, a gente vai continuar na mesma direção que nós tomamos, que é a gente observar agora, de forma mais geral, né, todos os elementos que compõem os princípios do currículo em ação. Ou seja, a gente vai trabalhar com os princípios do letramento e as ideias fundamentais. Leitura, escrita e comunicação nas 3 SDs, né? Ou seja, S1, S2 e S3 do volume 4, e as ideias fundamentais de representação e problematização também vão fazer parte das 3. Ordem, nós trabalhamos na SD1 do volume 4, hoje a gente vai estar trazendo a ideia da equivalência, e na SD3, como a gente mostrou no encontro passado, vamos estar trabalhando com a ideia de proporcionalidade. A gente sempre indica, né, a partir das atividades discutidas, como é que essas habilidades se articulam, agora não de forma isolada, mas como é que a gente olha para todos esses princípios, né, de forma que a gente possa perceber uma articulação entre eles e dar, no fundo, sentido para toda a construção do currículo em ação que foi proposto para a organização de todo o material da secretaria, tá? Em matemática e também nas outras áreas de conhecimento. O nosso roteiro formativo, como eu coloquei, ele está presente nesses princípios, e hoje a gente vai estar trabalhando com a ideia de leitura, escrita e comunicação, representação, problematização e equivalência, tá? E aí esse aspecto aqui que eu coloquei de forma sintética nesse slide. Eu estou passando esse aqui porque é só uma recuperação de tudo que a gente já falou no encontro passado, tá, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pode trazer aí para o Rafael, que a gente pare e interrompe. O Rafael está aqui falando para mim que está positivo, tá bom? Então, é isso. Para a gente poder recuperar o conceito de equivalência, que a gente tratou lá na SD2 do volume 3, faz já um tempinho, então vamos recuperar essa ideia aqui, que a gente apresentou para vocês. O que a gente tem, né? Quando a gente pensa nos princípios do currículo em ação, a gente percebe que as ideias fundamentais, né, a leitura, a escrita e a comunicação, ela perpassa todo e qualquer material que a gente vai estar discutindo, né, qualquer atividade que a gente possa estar discutindo, organizando e buscando estratégias para melhor compreensão dos alunos. Quando a gente fala das ideias fundamentais, nem sempre isso é evidente. Então, quando a gente falou, né, do conceito de equivalência, a gente percebeu que este conceito estava presente praticamente em todas as unidades temáticas. Estava presente nas grandezas e medidas, nos números, na geometria, na álgebra, na estatística. Então, é um conceito bastante abrangente e que vale a pena a gente recuperar. E as formas, no fundo, que a gente pode evidenciar este conceito, né? Então, eu trouxe aqui recuperei algumas questões que a gente já discutiu, né? Por exemplo, quando a gente fala da unidade de grandezas e medidas, eu trouxe aí 2 imagens, 2 retângulos, né? Um retângulo que tem as dimensões de 2 por 4 e um retângulo que tem as dimensões 1 por 8, né? Quando a gente olha esses quadradinhos vermelhos ali, cada quadradinho representa, no fundo, uma unidade de medida diária. Na figura 1, nós temos 8 unidades de
medidas de área, ou seja, eu tenho 8 quadradinhos na figura 1. Na figura 2, que tem as dimensões lá 1 por 8, também eu tenho 8 quadradinhos de mesma unidade de área. Portanto, apesar de eu ter a forma diferente, a área das duas figuras tem a mesma quantidade de unidades de medida de áreas, ou seja, 8 quadradinhos. Então, significa que essas duas figuras têm equivalência de área. Aí eu trouxe um outro exemplo também para a gente rememorar, que é o trabalho, por exemplo, com as representações dos números racionais. Eu tenho uma figura aí, um inteiro, que foi dividido em 4 partes, e dessas 4 partes eu tomei 3. Então, eu tenho uma representação através de desenho, né? Que mostra para a gente o que eu tenho do inteiro e o que eu retirei, né? Quais são as partes que eu retirei ou que eu gostaria de retirar, ou seja, eu tenho 3 em 4, e eu também posso fazer essa representação da forma decimal, ou seja, 3/4 representam 0,75, ou, né, se a gente for fazer direitinho, a gente tem 75 centésimos, né? Equivale a 75 centésimos. Então, a gente tem, no fundo, a equivalência aí com diferentes formas de representação. O que importa é a gente compreender o conceito da equivalência que está aí por trás dessas diferentes representações, tá? Aí também recuperando um pouco o conceito, eu gosto muito dessa imagem, né? A imagem de uma balança. E claro que a gente hoje só tem balança digital, né? A gente vai no supermercado, no açougue, em tudo quanto é lugar é balança digital. Mas em matemática isso tem uma representação muito forte e importante para a compreensão do conceito, né? A gente tinha antigamente nas feiras, em muitos locais que a gente frequentava, não sei vocês, mas como eu tenho um pouco mais de idade, com certeza eu peguei essa fase, né? Principalmente na feira. Eu tinha lá uma balança que tinha 2 pratos. Então, para você saber qual era o peso, né, o feirante colocava vários pezinhos. E do outro lado, colocava o alimento para a gente saber, a hora que a balança ficasse equilibrada, você tinha ali o peso que aquele, ou sei lá, de feijão, arroz, porque a gente comprava tudo a granel e na feira ou no mercadinho, né, num armazém pertinho de casa, a gente eles utilizavam muito essa balança. Então, a ideia aqui é essa, né, para a gente manter o equilíbrio. Então, deste lado aqui, eu tenho 5 pezinhos de 1 quilo, portanto, eu tenho deste lado 5 quilos. Deste outro lado, eu tenho 2 pesos de 1 quilo e uma caixa de arroz que eu não sei quanto pesa. Mas se essa balança está em equilíbrio, significa que o peso dos 2 lados, ou seja, desses 2 pratos, devem ser os mesmos. Então, se eu tenho 5 aqui, eu também preciso ter 5 do lado de cá. Logo, este pacote de arroz pesa 3 quilos. O Rafael está aqui participando comigo atentamente. Muito bom, Rafael, estou gostando dessa interação aqui, tá bom? Então, é isso, né? Eu acho que é a ideia, né? Essa metáfora, essa imagem, traz para a gente uma coisa bem bacana para a gente entender de forma muito simples qual é o princípio que está por trás desse conceito, tá bom? Bom, se a gente está falando, lembrando da imagem aí da balança, o que a gente pode pensar, né? Será que olhando para essa expressão, né, essas duas expressões que estão aí, será que elas são equivalentes? E por que eu posso afirmar se elas são ou não equivalentes, né? Eu tenho aí a seguinte expressão: 200 dividido por 2 menos 10 igual a 30 mais 5 vezes 12. Será que essas expressões são equivalentes? Vamos pensar aqui, eu vou dar um tempinho aí para vocês dialogarem entre si e depois me fazerem indicações aqui desse percurso. Será que é? Será que não é? Né?
Pensem bastante na questão das operações, elas são fundamentais para a gente poder entender se há ou não uma equivalência nesse percurso aí dessas duas expressões. Eu fui logo para a matemática, né? Só para a gente poder fazer esse aquecimento aqui e poder fazer uma interação aqui entre nós, tá bom? A hora que você tiver alguma resposta aí, você pode ir me passando, tá bom, Rafael? Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha. Tá, por enquanto ninguém participou. Mas eu tô de olho aqui, Suzete, a gente tem 180 pessoas online, então... Opa, Mas bastante a gente. professora Michele já participou aqui, disse que são equivalentes. Professora Silvana também, pois o resultado final é o mesmo, a professora Silvana comentou. Eu Tá. concordo com as duas. Você foi rapidinho aí no cálculo, né, Né? Rafael? Ah, E aí vamos ver se mais pessoas tá. participam. Eu sabe que às vezes eu tenho dúvida, né? Eu acho que essa minha dúvida deve ser dúvida de muita gente. E aí a gente vai discutir um pouquinho isso aqui, tá bom, pessoal? Eu acho que é bem legal a gente poder pensar, né? Que obstáculos aí uma expressão como essa pode trazer para a gente compreender, no fundo, algumas das dificuldades que os alunos perpassam no decorrer do trabalho com a matemática, tá? Ó, nós temos mais duas contribuições aqui. Professora Maria de Fátima diz que são equivalentes. Professora Adriana também disse que são equivalentes. Professora Bárbara Tavares Tá. também são equivalentes, né? Também diz que também acredita que sejam equivalentes. Professora Elaine e professora Rita de Cássia também disseram que são equivalentes. Tá bom. Então, vamos pensar. Vocês acertaram, realmente as questões, né, essas expressões matemáticas aqui são equivalentes. No entanto, vamos pensar quais são as Suzete, dificuldades que... Oi? a professora Silvana comentou aqui também que ela acredita que a dificuldade seja na ordem da resolução, ela comentou. Ah, muito boa. E a Vamos ver professora... essa e a prof- observação da Silvana. Isso. E só para encerrar, a professora Ivone também comentou aqui que são equivalentes. Tá bom. Então, vamos pensar aqui, né? Vocês acertaram, é equivalente, agora vamos fazer análise disso, né? Então, vamos lá. Ó, se a gente for pensar 200 dividido por 2 menos 10 é igual a 30 mais 5 vezes 12. Bom, a primeira ficou fácil. 200 dividido por 2, a metade é 100. Menos 10, 90. Mas do outro lado, um obstáculo que pode aparecer é que os alunos, ao olhar para essa expressão, façam a seguinte operação: 30 mais 5, 35, vezes 12, né? No entanto, a gente precisa lembrar um pouco da hierarquia, né, das operações, quando a gente resolve uma expressão, né? Eu lembro que a gente fazia primeiro os parênteses, os colchetes e as chaves, né? Lembram disso? Era uma coisa muito chata, às vezes tinha uma expressão enorme, né? A gente colocou uma coisa bem simples aqui, mas no fundo para trazer uma reflexão para o nosso percurso. Por que que a gente, ou seja, se eu resolvi parênteses, colchetes e chaves, eu não tenho aqui, mas então eu posso responder ou resolver a expressão na ordem que aparece. Não é bem assim. Primeiro eu preciso considerar as operações de multiplicação ou divisão na ordem que aparecer, se elas não tiverem no parênteses, no colchetes e nas chaves. Por quê, né? Se a gente for analisar, o que que aparece numa expressão aqui, 5 vezes 12? Significa que eu tenho o 5 12 vezes, que é a mesma coisa de eu pensar 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12. Por isso que eu preciso, né, levar em consideração a multiplicação primeiro, neste caso, tá? Então, eu preciso observar isso daqui antes de fazer a adição. Então, é 30 mais 5 vezes 12, 60. 30 mais 60, 90. Portanto, os resultados são equivalentes, os resultados são iguais. Como eu tenho uma
equivalência, né? Ou seja, eu tenho resultados iguais para expressões matemáticas diferentes, eu posso dizer que essas expressões são, no fundo, equivalentes, tá bom? Perfeito, gente. Acho que a professora Silvana traz aí essa ideia de um obstáculo que as crianças, né, enfrentam muito na hora que vão fazer cálculos. Às vezes, eles realmente esquecem, né, de levar em consideração essa questão da operação aí, tá bom? Aí a gente traz um panorama que depois eu vou retomar com vocês lá na hora do desenvolvimento do desdobramento lá na escola, porque acho que isso aqui eu diria que é uma fonte muito importante. E eu trouxe ele em branco aqui, porque como eu vou trabalhar com 2 anos, né, um do terceiro e um do quarto ano, né, as atividades do terceiro e do quarto, eu não conseguiria colocar um único panorama, um único mapeamento. Mas é importantíssimo esse mapeamento para os professores. Eu considero que no horário, né, desse desdobramento, os professores possam e revisitando o material e construindo este mapa. Para mim, isso aqui é um mapa de tudo aquilo que a gente tem no material, né? A minha primeira aula, será que fala de números ou será que fala de grandezas e medidas? A minha quinta aula, será que fala de geometria ou será que fala de probabilidade? Ou será que fala de estatística, né? E como é que são as atividades? Elas estão focadas no letramento? O que tenho de foco? Será que está na escrita? Será que está na leitura? Ou será que está nas possibilidades de comunicação? E qual é a ideia fundamental que aquela atividade vai estar desenvolvendo, né? Então, é este mapa que, eu diria que ele é o ponto inicial de análise do material da SD2 do volume 4. Opa, deixa eu voltar só aqui para eu... Vocês também podem, né, junto com os professores, pensar em colocar mais alguns elementos nessa planilha, né? Por exemplo, tratar aqui, colocar aqui as habilidades. Se eu estou falando de números, será que todas as habilidades referentes aos números são iguais? Né? Será que a forma do meu trabalho, do primeiro ao quinto ano, vai ser a mesma quando eu olho para a habilidade? Né? Então, estes elementos aqui vão dando, no fundo, a dimensão da evolução das habilidades ao longo dos anos e também vai dando uma dimensão de quais são os aspectos que valem a pena a gente retomar até em função daquilo que os conhecimentos que os meus alunos já sabem, que os alunos da minha escola já sabem, para que a gente possa, no fundo, ir avançando na direção tanto das ideias fundamentais quanto do letramento, mas na organização de um planejamento que seja mais adequado e que leve em consideração essas habilidades, mas que eu consiga, no fundo, ir fazendo um acompanhamento mais perto desses alunos na minha escola, tá? Bom, para a gente poder fazer essa discussão desses princípios, incluindo ali a ideia de equivalência, a gente vai trabalhar com a aula 6 e 7, né, o cabeleireiro Carlos, que é do terceiro ano, SD2 do volume 4, vai ser trabalhado lá pela professora Silvana. Eu só vou passar aqui, gente, eu não vou me aprofundar como a Silvana vai se aprofundar no trabalho com os professores. A ideia aqui, né, nesse trabalho que a gente faz aqui, antecedendo as transmissões de ano série, é para que vocês tenham a dimensão de tudo aquilo que vai acontecer em cada um dos anos. Isso ajuda vocês poderem fazer as discussões na escola e, ao mesmo tempo, acompanhar, né, em maior profundidade aquilo que os professores vão estar desenvolvendo em função desses elementos que a gente está trazendo aqui para discutir. Então, a ideia é que a gente possa trabalhar com essa habilidade, resolver e elaborar problemas de adição, subtração, com significado de juntar, acrescentar. Deixa eu pegar aqui, porque eu não consigo enxergar, mas eu deixei minha folhinha do lado hoje, porque eu sabia que ia acontecer isso. Acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo o cálculo mental. Tá? Então, guardem isso, porque eu estou trabalhando com duas dimensões aqui. Uma dimensão da construção dos significados dessas operações, e a outra é
olhar para as estratégias de cálculo que os alunos vão desenvolvendo ao longo desse percurso. Então, significado e observação das estratégias utilizadas pelos alunos, ou seja, dos procedimentos de cálculo. Bom, o que diz a atividade, né, do cabeleireiro Carlos? Ele diz assim: Carlos é cabeleireiro e tem muita matemática em seu trabalho. No primeiro mês que abriu o salão, ele teve 22 clientes. No segundo mês, foram 67. Quantos clientes a mais vieram no segundo mês? Esse é um problema que é bem bacana a gente poder pensar com os alunos, porque também aqui aparecem alguns obstáculos, né? Principalmente um obstáculo de linguagem, aí quando a gente olha para a pergunta do problema e diz quantos clientes a mais vieram no segundo mês, né? E eu estou falando isso porque a gente sabe que tem bastante professor que fala, né? Coloca uma ênfase muito grande no a mais. Sendo que a dimensão que a gente tem aqui é estabelecer uma relação entre os clientes do primeiro mês e os clientes do segundo. Eu quero saber qual é, né, a mais entre o primeiro mês e o segundo do número de clientes, né? Então, a ideia aqui é que a gente possa discutir com os alunos qual é a operação que resolve esse problema, né? Como é que eles vão pensar nisso, né? Será que eles vão trazer a ideia de juntar 22 com 67? Será que é essa a ideia, até por conta dessa palavra mais? Será que eles vão pensar na ideia de retirar 67 menos 22? Será que eles vão pensar na ideia de complementar, ou seja, do 22 para chegar no 67, quanto eu preciso, né, completar em termos de clientes aí? Será que eu posso pensar no objetivo de separar, né, com um objeto de separação? Não sei. Assim, o que será que essas crianças pensam? O que será que elas, a partir desses indicativos do problema, podem pensar? A gente trouxe aqui, né, da resolução que é apresentada, duas situações, né? Uma situação, né, que está lá no material, que é o Pedro, né, a forma que o Pedro resolveu e a forma que a Mariana resolveu. O Pedro resolveu da seguinte forma: eu resolvi a subtração 67 menos 22 mentalmente. Primeiro retirei 20, depois retirei 2. 67 menos 20, 47, 47 menos 2, 45. Ah, tá. Então, o que o Pedro utilizou aqui que é importantíssimo a gente poder pensar, né? O Pedro utilizou a decomposição do 22. Ele utilizou o 20 e depois o 2. E foi estabelecendo ali no fundo conexões mentais para ele encontrar o resultado. O resultado que ele fez, será que foi o mesmo que a Mariana? A Mariana utilizou o algoritmo convencional. Ela fez 67 menos 22, ou seja, 7 unidades menos 2 unidades, 5 unidades. 6 dezenas menos 2 dezenas, eu tenho 4 dezenas, ou seja, eu tenho 45 clientes a mais vindo no segundo mês no salão do Carlos, tá? Bom, o que mais que a gente tem nessa atividade aqui, né? Eu tenho lá o Carlos que tinha 248 produtos para o cabelo e recebeu outros 154. Quantos ele ficou agora? Ah, então eu tenho duas possibilidades aí de solução. Eu tenho a ideia aqui da decomposição, né, do 248, deixa eu pôr aqui, que é com esse mouse aqui que fica melhor para a gente enxergar. E o 154. Então, eu tenho a decomposição do 248, que aí para ficar bem evidente para vocês, ó, 200, o 40 e o 8, o 100, o 50 e o 4, e aí eu tenho no fundo 200 mais 100, 300, que está aqui, o 40 mais o 50, 90,
E o 8 mais 4, 12. Tá aqui. Então, quanto que eu tenho? Eu tenho duas maneiras ainda da gente poder pensar nesse resultado. Eu posso pensar nessas duas etapas primeiro, que é o 50 mais o 40 mais o 50, 90, e o 8 mais 4, 12, ou seja, 90 mais 12, 102, juntando ali com os 300, que é o 400, dá 402. Mas eu também poderia pensar na mesma ordem em que a gente foi fazendo, 300 mais 90, 390, mais 12, que eu posso até decompor, né? 390 mais 10, 400, mais 2, 402, ou seja, da mesma forma que a gente tinha. E eu posso ter o cálculo também sendo feito pela adição convencional, tá? Ou seja, 8 unidades mais 4 unidades, eu tenho 12 unidades. Então, eu tenho o 2 como unidade e o 10, né, como dezena. Então, eu tenho uma dezena mais 4 dezenas mais 5 dezenas, eu tenho 10 dezenas. 10 dezenas, como é que eu represento? Eu represento como o zero nesta casa, mais 10 dezenas equivale a uma centena. Uma centena, duas centenas mais uma centena, eu tenho 4 centenas, ou seja, o resultado mesmo, percursos diferentes, raciocínios matemáticos diferentes, mas que levam a um mesmo resultado. Portanto, há situações de expressões equivalentes aí dentro do percurso que a gente está desenvolvendo das ideias fundamentais. Aí tem a resposta, ou seja, eu tenho a proposta de finalização, né, de escrita, ou seja, de comunicar através da escrita tudo isso que a gente está fazendo. Aí a gente vai falar, eu vou fazer toda essa síntese lá no final, tá? Mas só para vocês lembrarem do que a gente está falando. A gente está tratando aqui desses 6 princípios. Vamos ver aqui no 4º ano quais são as atividades, a atividade que eu escolhi. Comparar e organizar coleções, determinar o número desconhecido, que torna verdadeira, né, uma igualdade. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Isso. Que envolve as operações fundamentais com números naturais. O que a gente vai aprender nessa aula? Nessa aula nós vamos aprender a resolver, né, os problemas, nos quais comparamos e organizamos coleções envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão. No nosso, a gente vai focar mais na adição e na subtração. Operações necessárias para resolver situações quando há um número desconhecido na sentença matemática. Então vamos ver o que é esse acréscimo que a gente trata de número desconhecido numa sentença matemática, como a gente viu lá no início da nossa recuperação da ideia de equivalência. Bom, Nina e Guilherme Karen e Raimundo moram no litoral. Essa ideia aqui eu já li para vocês, tá bom? E colecionam conchas que encontram na praia. Um dia desses, levaram suas coleções para a escola e se reuniram para compará-las. Ao brincar com suas coleções, Nina e Guilherme acabaram misturando as conchas. Nina tinha, o total das conchas era 250. Na hora de guardar suas coleções, precisaram redividi-las. Nina sabia que tinha 165 e Guilherme não sabia quantas possuía. Para tentar descobrir quantas conchas tinha, ele escreveu na lousa a seguinte expressão, que é essa que está aqui, ó, tá? Eu tenho uma interrogação, ou seja, eu não sei quanto eu tenho, mais 165 me dá um total de 250. Bom, quando a gente pensa nessa situação, a gente tem várias possibilidades de conseguir encontrar esse valor da nossa interrogação, desse número que não conhecemos. O
que a gente pode pensar, né? Eu posso pensar em trabalhar, por exemplo, essa ideia de eu ter 250, a Nina, 250 é o total, a Nina tem 165. Bom, o que sobrar, né, dessas conchas é do Guilherme. Bom, então vamos fazer lá uma subtração, né, 250 menos 165. E como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer utilizando o algoritmo convencional, eu vou achar os 85, mas eu também posso fazer pela decomposição, né? Pode ser 250 menos 100, como está aqui, menos 60, menos 5. Ó. 250 menos 100, 150. 150 menos 60, 90. 90 menos 5, 85. Mesmo processo, né? A mesma coisa, né, quando eu penso na subtração. Ou eu posso pensar também, né, uma outra possibilidade. Ai, meu Deus. Uma outra possibilidade é a gente poder. Ela já está me dando aqui, só tenho 10 minutos, eu fico angustiada quando ela levanta essa plaquinha. Eu posso fazer usando essa compensação, ou seja, eu posso ir adicionando até eu conseguir completar os 250. 165 mais 5, 170, mais 30, 200, 200 mais 50, 250. Então, eu faço agora o caminho inverso. 50 mais 30, 80, mais 5, 85. Então, eu tenho diferentes formas aí, diferentes raciocínios que me levam ao mesmo resultado. Isto tudo são possibilidades porque a equivalência está conosco nesse percurso, né? Ou seja, ela ajuda a gente a poder pensar em diferentes formas de raciocinar e valida estas formas de pensamento. Quando a gente pensa nisso, né, tanto na situação lá do terceiro ano, como na situação agora do quarto, o que a gente tem presente? A gente, para poder resolver as situações que estão presentes ali, eu preciso ler com compreensão, ler com significado. Eu preciso, de alguma forma, estabelecer um percurso de raciocínio, e para isso eu preciso de registros, seja ele escrito ou de representações através de desenhos, que me permita organizar essa minha forma, essa minha maneira de pensar. E eu preciso comunicar depois, né? Dizer o que eu pensei e como eu pensei, para poder validar aquilo que eu registrei. Né? Então, eu vejo que o letramento vai estar o tempo inteiro presente nas situações em que são apresentadas, que foram apresentadas aqui. Como também a ideia de representar vai estar muito atrelada à ideia da escrita, né, da gente fazer algum tipo de representação para poder nos ajudar nessa organização de procedimentos aí de cálculo, ou mesmo nos procedimentos de raciocínio, que vão me ajudar a dar uma resposta, como também a ideia de problematização e a ideia da equivalência, que a gente viu que em todas as possibilidades ali, os resultados, os valores foram semelhantes, e, portanto, eu tenho situações de equivalência aí, tá? Então, tanto um como a outra, eu fui comentando todas elas aqui, né? Quando a gente olha para as habilidades essenciais e a escala de proficiência de avaliação do SAEB, a BNCC e o Currículo em Ação foram organizados utilizando esses mesmos princípios do letramento e das ideias fundamentais, como também das competências e habilidades. Quando a gente olha, né, para as competências e habilidades, o que a gente observa? A gente observa que as competências, elas mobilizam os conhecimentos, as habilidades, valores, atitudes, tudo que vai nos constituindo para que a gente possa ser um cidadão ativo na sociedade. Ou seja, para que a gente seja uma pessoa letrada e que a gente consiga, no fundo, se comunicar e ter as possibilidades de fazer boas opções e de argumentar sobre as escolhas que fizemos. Né? Então, tanto a BNCC, né, e aí o desdobramento disso no Currículo em Ação, eles estão extremamente presentes. As habilidades nos ajudam a materializar, né, o alcance dessas competências e identificar, no fundo, essa ideia que a gente tem de identificar nos processos, né? Obrigada, gente.
nos processos que a gente desenvolve, organiza e planeja as nossas atividades, como é que elas se materializam. E o que o SAEB, né, na matriz de avaliação, através dos descritores, ou mesmo na escala de proficiência, fazem eles tentam traduzir isso em determinadas questões, em determinados organizadores ali, que nos ajudem a identificar a evolução desse conhecimento que os alunos vão adquirindo ao longo da escolaridade. Então, este é um aspecto fundamental para que a gente possa pensar nesse trabalho que a gente realiza, né? E aí eu trouxe uma síntese, viu, gente? É uma síntese bem pequenininha que a gente pode ver como é que a habilidade essencial, né? Quais são a correspondência disso nos descritores da matriz de avaliação e na escala de proficiência do SAEB. O que a gente tem aqui? Quando a gente olha nesses três, a gente vai observando os níveis, né, que os alunos vão tendo ao longo dessas edições das provas aí, né? Seja lá no quinto, depois no nono, depois lá no ensino médio, a gente vai vendo que os alunos vão, ao longo dessa escolaridade, tendo níveis, né? Ou seja, eles resolvem as questões e aí a partir disso, você consegue colocar numa métrica e ver qual é o conhecimento que esse aluno vai possuindo ao longo dessas edições das provas, né? Então, aqui a gente viu que esta habilidade corresponde a esses descritores, ou seja, o D17, o D19, e eu trouxe um elemento importante aqui de destaque, que são os verbos, né? Então, na escala de proficiência, aí que corresponde a esses três elementos aqui, a gente tem determinar, resolver, determinar novamente. Então, de uma única atividade, a gente tem um desdobramento enorme, né, para que a gente possa fazer o acompanhamento das aprendizagens através das avaliações, tá? Eu estou explicando isso aqui de forma bem, né, bem macro, mas essa é a ideia, que a gente possa olhar lá e ver, no fundo, fazer essa volta para chegar nesses elementos importantes, que são as habilidades essenciais que nos ajudam a organizar o nosso ensino, tá? Então, isso tanto lá para as que apareceram lá no terceiro ano, e a gente tem uma relação também com essas que apareceram no quarto ano, tá? O que a gente tem aqui, né? Quando a gente pensa nesses princípios, né? Eu não vou falar, mas eu vou fazer a síntese, né, aqui. Para que eles servem, né? De que modo esses princípios podem nos ajudar a trazer luz para o nosso trabalho, né? Seja lá esses princípios que estão lá no currículo em ação, ou seja, nesses instrumentos de avaliação que a gente está fazendo análise aqui a partir do SAEB. Então, o que a gente tem? A gente tem esses dois grandes elementos aqui, que são as habilidades essenciais e a matriz e a escala de proficiência. As habilidades nos ajudam efetivamente e contribuem para o planejamento do que a gente vai fazer para ensinar. E a matriz e a escala de proficiência do SAEB vão nos ajudar o quê? Vão nos ajudar a fazer o acompanhamento das aprendizagens dos alunos. Portanto, as habilidades essenciais, a matriz e a escala de proficiência, elas andam juntas, porque, no fundo, uma traz uma dimensão de ensino e a outra traz a dimensão do quanto os alunos se aproximaram das habilidades que a gente propôs ao longo do ensino, aquilo que a gente se propôs, no fundo, que eles atingissem enquanto objetivos primordiais para o alcance das habilidades que estão lá no currículo em ação, tá? E aí, a gente sabe desse desdobramento que vai acontecer lá na escola, né, a partir da transmissão da etapa, e como isso se desdobra lá. O que a gente está propondo? Aquele mapa inicial que eu falei para vocês, a gente acha e considera que isso seja fundamental para o planejamento do professor. Então, a gente está indicando que esse mapeamento seja feito como forma de estudo da SD2, a gente já fez algumas indicações disso, mas a gente está reforçando isso porque ela é fundamental.
fazer um mapeamento dos saberes que os alunos já possuem, planejar a partir desses 2 elementos que a gente tem do mapeamento, fazer a escolha metodológica do trabalho e levantar critérios para avaliação de vocês, seja internamente ou seja esses que eu trouxe ali, indicados pelo SAEB, tá? Eu não vou dizer da sistematização, porque a gente trabalhou com os princípios, né, do currículo, a gente organizou ali as aprendizagens a partir desses elementos que são indicativos do próprio instrumento de avaliação, e esses 2 aí permitem que a gente trabalhe tanto o planejamento como olhar para a avaliação. É isso, gente, assim, eu já recebi o sinal aqui que meu tempo já acabou, porque eu falei demais, né? Mas eu espero que, no fundo, dê um panorama de tudo aquilo que a gente vai discutir com os professores na próxima semana e que traga, no fundo, ali outros elementos que nos ajude a poder refletir sobre essa ideia de tudo aquilo que tem no material e que, no fundo, ajude os professores a poderem se organizar e a entenderem melhor tanto aquilo que está no material, quanto também as necessidades que os seus alunos apresentam ao longo do ensino, tá bom? Agradeço o Rafael, a Simone e toda a equipe aí para poder essa formação ser realizada, ou seja, essa transmissão aqui com vocês, tá? Agradeço demais, sem vocês, assim, me dando esse toque, principalmente que está acabando o tempo, que eu tenho que acelerar, mas eu agradeço demais, né? E, por favor, se tiverem contribuições aí para colocar, para que a gente possa rever ou algum assunto que vocês acham que precisaria ter um aprofundamento, a gente traz na nossa próxima pauta, tá bom? Acho que é isso. Obrigada, Rafael e Simone. E o nosso operador aqui, pelo trabalho. Obrigada. Rafael, com você. Muito obrigado, Suzete. Muito obrigado a todos os professores que estiveram conosco nessa reunião de trabalho. E aí a gente deseja uma boa tarde e ótimo trabalho para todos. Boa tarde.